Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Alerta Final. Nós vamos agora para o nosso segundo estudo. Se você não viu ainda o estudo anterior, recomendo que você veja o primeiro vídeo com o tema O Livro Mais Importante. Ele está disponível no canal no YouTube e também na nossa fanpage. Nesse momento nós vamos ao assunto de hoje. Nós vamos buscar construir um entendimento fundamentado na Bíblia sobre o que está acontecendo com o nosso mundo, com o nosso planeta. Porque nós estamos sofrendo tantos males, guerras, fomes, inundações, doenças, violências. O que aconteceu para originar, para dar início, para desencadear todas essas situações no nosso planeta que tem causado sofrimento a tantas pessoas? Então nós vamos construir o nosso entendimento, tendo como base a palavra de Deus, claro. Sempre os nossos estudos terão como fundamento a palavra de Deus. Vamos ver o que é que a Bíblia nos traz de informação a respeito desse assunto. A gente entender um pouquinho do que está acontecendo no nosso planeta e como, que relação isso tem com a minha vida pessoal. Né? Como de forma direta ou indireta eu sou influenciado por essa situação. Ok? Então vamos ao tema de hoje. Eu intitulei o assunto de hoje como a origem do mal. Eu quero, à luz da palavra de Deus, então entender com você algo que aconteceu, que deu origem a todas essas situações adversas que eu mencionei há pouco aqui. Então nós vamos falar a respeito do bem e do mal. Nós entendemos que existe um conflito, né? Existe uma guerra entre o bem e o mal, ou entre o mal e o bem, conforme você queira assim determinar. E eu gostaria de perguntar para você, você já pensou sobre como surgiu o mal? Que existem coisas ruins, não tem como negar. Acidentes, as doenças, como eu disse, as destruições provenientes da natureza, como inundações, furacões, tsunamis, tornados e outros males. Como foi que surgiram essas coisas? Elas sempre existiram? Como nós estamos já há vários milênios nesse planeta, nós somos talvez sujeitos a pensar que isso sempre existiu. Mas será que sempre existiu? Será que desde quando o mundo é mundo, como se diz, existiu a violência, existiu as destruições naturais, tudo isso que acontece? Se não existiu, como foi que passou a existir? Por que essas coisas passaram então a acontecer? Eu quero nesse momento passar um vídeo para você, para ajudar a contextualizar o nosso assunto. Então veja esse vídeo e depois a gente segue com o nosso assunto. Virtualmente todos na Terra, independente de sua religião ou nacionalidade, reconhecem que existe alguma espécie de batalha ocorrendo no mundo entre as forças do bem e do mal. Uma luta colossal entre a luz e as trevas, a verdade e o erro, a opressão e a liberdade, o bom e o mal, e finalmente, a vida e a morte. Qual é a história por trás deste evidente paradoxo? Muitas religiões, assim como a Bíblia, ensinam que além deste véu tridimensional do mundo físico que vemos, existe outro mundo espiritual que não podemos ver. Nesta realidade invisível ao nosso redor, se desencadeia uma batalha titânica entre o herói supremo e justo contra o vilão mais cruel e maligno. A grande pergunta é: quem são esses personagens e como e onde começou esta crise cósmica? Este é o maior mistério de todas as épocas e a história mais fascinante e verdadeira que jamais tem sido contada. Esta crise envolve cada pessoa sobre a Terra. Sim, cada pessoa. Então, amigo, essa é uma realidade. Que nós estamos envolvidos nessa crise cósmica, né? Essa situação que o planeta enfrenta, isso é um fato. Quer você acredite na existência do mal ou não, talvez você tenha uma visão
diferente daquela que nós vamos apresentar aqui para você à luz da palavra de Deus. Talvez você enxergue essa questão do mal de uma outra forma, mas a realidade de que existem coisas ruins acontecendo no nosso planeta, que atinge de forma direta ou indireta todas as pessoas que vivem nele, não dá para discordar disso. Não tem como questionar. Então nós estamos envolvidos. E o melhor que fazemos é entender. E nós não podemos confiar em conjecturações humanas, né? Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. Nós temos uma fonte segura. E essa fonte segura, confiável, é a palavra de Deus. Então o que deve valer, o que deve prevalecer para mim e para você, é o que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto e também de outros assuntos. Então nós vamos buscar essas orientações exatamente na palavra de Deus, para tentar entender coisas desse tipo aí. Onde está Deus enquanto essas coisas ruins acontecem? Você já fez essa pergunta? Quem é o responsável por tanta maldade? Você liga o noticiário, né? Você liga a televisão, você vai nas redes de notícias ali na internet, e nós somos bombardeados todos os dias por notícias, na sua grande maioria, notícias negativas, notícias ruins, como essa que você está vendo aí na tela do seu celular, aí no seu computador. Então, inocente sofrendo, inocente sendo vítimas da maldade que está muitas vezes no coração do ser humano. As últimas notícias, né, aquele pai que matou o noivo, o namorado da filha, o pai e a mãe, aquelas duas mulheres lá, né, que viviam juntas como casal e acabaram esquartejando uma criança inocente. Então são coisas terríveis que acontecem no nosso mundo. E ficam as perguntas, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Ou quem é o responsável por tudo isso, né? Por que essas coisas elas têm que acontecer em nosso mundo? Guerras que matam milhões de inocentes, né? Brigando por dinheiro, por posição, por geografias. E pessoas inocentes elas acabam pagando por isso. Então, esse é o quadro. Esse é o quadro do nosso mundo. Não tem como fugirmos dessa realidade. Aí você vem para a questão da desigualdade social, que condena os pobres a uma subvida sem sonhos. Você pode ver nessa imagem aqui esse contraste, né? De um lado, um condomínio de luxo, do outro lado, uma favela. Aqui é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, será que esse planeta, desde o seu início, ele foi assim? Ele teve esse quadro, ele teve essa situação? Aqui você tem uma imagem, né, de um tsunami do Japão, que arrastou ali, né, sonhos e arrastou vidas com seus sonhos. Né? Pessoas que tinham ali projetos de vida, famílias inteiras sendo levadas pela força da água. Dentro desses carros aqui, queridos, muitos deles têm famílias, crianças. Eu lembro que em alguns vídeos que eu assisti, não é esse aqui que eu estou mostrando para você, mas assim que aconteceu, vários vídeos se espalharam pela internet. Eu lembro de um vídeo que tinha uma criancinha com a mão na parte traseira do carro. E foi muito doloroso ver aquilo ali, porque a pessoa que está sendo arrastada, ela é impotente, só um milagre para poder salvar ela. E as demais pessoas, elas querem correr da situação, elas querem fugir, porque quem vai lutar contra a força da água, do vento? Qualquer um que tentasse talvez socorrê-los nessa situação seria também vítima. Então o que geralmente faz é esperar passar, e assim que passa, de imediato, aí os órgãos, né, de salvamento, bombeiros e outros grupos especializados, eles correm então para tentar salvar o que restou, entre aspas, né? Porque na iminência do problema ali, como vocês estão vendo no vídeo aqui, como que você vai entrar aqui nesse lugar para tentar salvar, por exemplo, uma pessoa que está dentro desse carro aqui? Talvez ir tentar e morrer também. Então é orar, é pedir para Deus, pedir um milagre, pedir para que essas pessoas sejam então salvas, sejam libertas desse problema. Aí a gente vai para o campo da saúde, notícias de uma doença terminal. Isso também é comum. Enquanto você está vendo esse vídeo,
enquanto você está participando desse estudo, milhares de pessoas estão recebendo essa notícia de que o seu parente, de que o seu querido, infelizmente, não tem mais jeito, não vai sobreviver, ou até já morreu. E é possível que você que esteja vendo esse vídeo esteja com um parente nessa iminência, está internado em uma UTI, ou talvez seja até você que está passando por isso. Esse é um quadro do nosso mundo. E aí fica a pergunta, quem é o responsável por tudo isso? Como tudo isso começou? Essa situação é uma situação que sempre esteve presente no nosso planeta desde quando ele existe? Nós vamos responder a essas perguntas à luz da palavra de Deus. Coisas que acontecem à nossa volta todos os dias e nos fazem pensar que algo está errado. Não tem como negar, alguma coisa está errada. Mas quem é o responsável por isso? Nos próximos momentos você terá a resposta que a Bíblia apresenta para esta e muitas outras questões. Para a gente poder entender esse assunto, da questão do mal, a gente precisa relacionar ele com o pecado. Tá bom? Sempre que você pensar no mal, seja a espécie que for, as destruições, as doenças, a violência, seja o que for, você relacione ele com o pecado, você vai entender por quê. Então nós vamos responder essa primeira pergunta. Quem foi o primeiro ser que pecou? Quem foi o primeiro ser que pecou? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Ezequiel, no capítulo 28, no verso 14 a 17, está escrito o seguinte: Eu dei a você a posição especial de querubim da guarda. Você tinha livre acesso ao santo lugar de Deus, onde Deus vive. Andava no brilho das pedras, junto ao glorioso trono de Deus. Você foi criado perfeito e viveu na mais completa perfeição até aquele dia em que a maldade achou lugar no seu coração. Então nós temos, por meio do profeta Ezequiel, uma descrição. Esse é um texto de dupla aplicação. E nós temos dentro dessa aplicação uma descrição do que ocorreu com esse ser que era perfeito e que não mais se achou perfeito. E eu peço que você se atente bem sempre para as palavras que eu destaco. Então, quando eu coloco o texto, eu sempre gosto de destacar frases, palavras, para chamar sua atenção para esse detalhe. Então, esse ser, primeiro ele era um querubim da guarda, ele tinha uma posição privilegiada sobre os outros anjos. Então, aqui você começa a entender que esse ser, que foi encontrado maldade no coração dele, ele era um ser bom. Ele não era um ser ruim. Veja, ele foi criado perfeito, mas ele não permaneceu perfeito. Ele, no livre exercício da liberdade que Deus tinha dado a ele, como deu a todas as outras criaturas, inclusive a mim e a você, ele escolheu abrigar no seu coração a maldade. Então ele comandava os outros anjos e usou do seu poder de influência, além de se tornar abrigar um mal no seu coração, usou o seu poder de influência para trazer outros anjos para o lado dele, levando-os a também se rebelarem contra Deus. A gente vai ver outros textos que vão detalhar essa questão que eu acabei de mencionar. Então, grava isso, ele era perfeito. Deus não criou o mal, Deus não criou esse anjo mau, Deus criou um anjo bom, perfeito, mas ele deu lugar à maldade no seu coração. O texto continua. A sua grande importância e riqueza deixou seu coração cheio de cuidados, e você pecou. Por isso perdeu a sua honra, e eu o expulsei do santo lugar onde Deus vive. O seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Querendo se tornar ainda mais belo e importante, você corrompeu a sua sabedoria. Então veja o que aconteceu. Ele peca, e como consequência do seu pecado, ele perde o seu lugar de honra e foi então expulso. Ele foi expulso de lá, não pôde mais permanecer. É evidente que isso não aconteceu de forma assim imediata. Houve um processo, possivelmente uma tentativa de levá-lo ao arrependimento, para que não ocorresse a necessidade da expulsão. Mas esse ser resistiu. Nós vamos ver nesse instante o texto. Ele resiste, ele não cede, ele não se arrepende. Ele prefere conflitar com Deus. E como consequência ele tem que ser expulso.
Agora, por que isso aconteceu com ele? Veja, seu coração se encheu de orgulho por causa da sua beleza. Então, ele tinha algo que possivelmente os outros anjos não tinham. Ou ele achava que tinha algo que os outros não tinham. Por exemplo, ele era belo, era bonito. E isso fez com que ele abrigasse orgulho no seu coração. Então você encontra pessoas orgulhosas, não estou falando de pessoas felizes, mas pessoas orgulhosas, prepotentes, que se posicionam como se elas fossem melhores do que os outros por causa do carro que tem, pela casa que tem, pela roupa que veste, pelo celular que usa, pela posição que ocupa na sociedade, pela quantidade de dinheiro que ela tem na sua conta. Então essas pessoas, quando elas olham para aquilo que elas têm, muitas delas se tornam orgulhosas. Elas se acham melhores que as outras pessoas, e isso é perigoso, porque elas estão andando no mesmo caminho que esse ser andou. E o resultado na vida dessas pessoas não vai ser diferente, vai ser igual ao dele. Então nós não somos melhores que ninguém. Existem coisas que eu sei fazer que algumas pessoas não sabem, mas existem coisas que essas pessoas sabem fazer que eu também não sei. Eu tenho algumas coisas que algumas pessoas não têm, mas essas pessoas também têm algumas coisas que eu não tenho. Então isso mostra o quê? Que nós não somos melhores que ninguém. Por exemplo, o médico, ele precisa do mecânico. O mecânico precisa do médico. Ambos precisam do professor. Então ninguém é melhor que ninguém. A gente precisa entender isso. Mas esse ser, ele se exaltou dessa maneira. E querendo se tornar ainda mais belo e importante, ele corrompeu então a sua sabedoria. Até então era sábio e corrompeu então a sua sabedoria. E aí aconteceu o que a gente lê aqui em Apocalipse capítulo 12, versos de 7 a 9. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos, debaixo do comando dele, lutaram contra o dragão e os seus exércitos de anjos caídos. O dragão perdeu a batalha e foi expulso do céu. Esse grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, aquele que engana o mundo todo, foi jogado para a terra com todo o exército dele. Então veja o que aconteceu. Conforme Apocalipse capítulo 12, versos de 7 a 9, houve então uma guerra no céu. Miguel é um nome que Jesus adota quando ele está em conflito direto com o diabo. Depois a gente pode fazer um estudo mais especificamente sobre essa questão de Jesus assumir esse título de Miguel. Então seria um nome de guerra de Jesus. Então Jesus e os anjos lutam contra o dragão, você já sabe agora que é o dragão, a antiga serpente, Satanás. Então Jesus e os seus anjos lutando contra o dragão e aqueles anjos que preferiram abandonar Deus e ficar do lado dessa serpente, do mal, ficar do lado do mal. E aí o que é que resultou? A expulsão deles. Eles foram expulsos lá do céu. E algumas pessoas acreditam que essa guerra ela não foi uma guerra ideológica, ou seja, que ficou somente no campo da ideia, mas foi uma guerra física, de proporção física. Nós não vamos entrar nesse detalhe. Você vai encontrar pessoas que creem de uma forma, outros creem de outra. A questão é que houve uma guerra, independente da natureza que foi ela. E ele foi expulso. E olha o que diz essa outra frase. Ele engana todo mundo e ele foi jogado aqui para a terra. Então esse ser que causou... Entenda isso. Bota isso na sua mente. Esse ser que guerreou contra Deus no céu, que causou todo esse problema no céu, hoje, ele está aqui no nosso planeta. E o que é que você acha? A vinda dele para o nosso planeta foi para se arrepender, para não continuar a maldade que ele começou lá no céu? O que você acha que ele está fazendo aqui no nosso planeta? A palavra de Deus ela tem respostas para isso, tá bom? Mas vamos ver ainda sobre essa questão do pecado no céu, o que é que o profeta Isaías nos diz. Isaías capítulo 14, versos de 12 a 14, diz assim: Como caíste do céu, como foste lançado por terra, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus me exaltarei. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, algumas coisas interessantes. Caiu do céu, como nós já vimos nos textos anteriores, foi lançado por terra, a gente já viu. E essa questão dele dizer que seria semelhante ao Altíssimo, ele não queria ser semelhante a Deus em relação ao caráter de Deus. Deus ele é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, e não há nenhum problema em você querer ter na sua vida esses atributos do caráter de Deus. Existem coisas no caráter de Deus que elas são comunicáveis a nós, seres humanos. O que é uma coisa comunicável? Algo que Deus compartilha, algo que Deus permite que nós também tenhamos. O amor, a misericórdia, a bondade de Deus, ele permite que você tenha isso. Inclusive é necessário que tenhamos essas qualidades no nosso caráter. Mas existem coisas no caráter de Deus que são inerentes a Deus e ele não compartilha com nenhum ser humano. Vou dar exemplo. Deus ele é onipotente, ou seja, Deus pode todas as coisas. Nós não podemos todas as coisas. Deus não dá para a gente esse poder. Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares. Então, Deus está me vendo enquanto eu estou gravando esse vídeo. Deus está vendo você enquanto está assistindo esse vídeo. Deus está vendo todas as pessoas em todos os lugares onde elas estão. Quer que elas estejam embaixo da terra, algumas pessoas trabalham embaixo da terra. Os mineradores trabalham nas minas. Deus está vendo essas pessoas ali. E nesse momento tem pessoas voando, pessoas dentro de algum avião. Deus está vendo essas pessoas dentro desse avião. Nesse momento tem pessoas no fundo do mar fazendo algum trabalho. Deus está vendo essas pessoas no fundo do mar. Então Deus é onipresente, Deus consegue ver tudo, Deus consegue ver todos. E Ele não me dá essa capacidade, Ele não dá para você também essa capacidade, certo? E Deus ele é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. E nós não sabemos. Por isso que é seguro, queridos, confiar a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas, sabe todas as coisas e vê todas as coisas. Então, prefira confiar em Deus. Prefira deixar que Deus oriente os seus passos, guie você nas suas decisões, porque Ele sabe, Ele tem os atributos que garantirão a nossa segurança, a nossa felicidade, não só aqui, mas a nossa felicidade e segurança eterna, tá bom? Então vamos avançando aqui no nosso estudo. Eu quero passar esse pequeno vídeo para você. Nós estamos falando sobre esse ser mau que guerreou contra Deus no céu, que causou todo esse problema que nós acabamos de ler. E eu quero mostrar esse ocorrido aqui. Esse foi um vídeo que eu busquei na internet. O pessoal está reunido para um culto, possivelmente. O culto acho que ainda iria começar. Eu não tenho assim muitos detalhes desse vídeo, mas o que me chamou a atenção foi esse redemoinho, você percebe aqui, que se formou. E esse redemoinho ele provoca algo aqui bastante assim estranho. Vamos ver ao vídeo, depois eu faço mais algum comentário. Então você pode observar que ele vai destruindo todas as cadeiras. Ó. Aonde tinha cadeira, onde o povo iria ali sentar, esse redemoinho ele vai destruindo tudo. Não dá para a gente entender o que as pessoas falam, porque elas não estão falando em português. Então observe. E aí nesse momento, quando o redemoinho ele vem em direção aqui ao que seria o palco, né? Aí eles param o vídeo, não sei se porque a pessoa que estava filmando correu, não sei o que aconteceu aí. Mas é algo estranho, por que esse redemoinho fez questão de exatamente onde estavam o grupo de cadeiras ali arrumadas para destruir? Teria sido uma manifestação do mal? Teria sido alguns anjos do mal tentando destruir esse momento em que a palavra de Deus
deveria ali ser comunicada para aquelas pessoas? Eu não sei. Você tira aí as suas conclusões, mas na minha concepção não foi algo comum, algo natural, um simples acontecimento da natureza. Para mim existe algo muito mais profundo nessa situação aí, tá bom? Então nós entendemos a questão do pecado lá no céu. Nós vamos agora entender como o pecado ele veio então para o planeta Terra. Claro, não dá para a gente ver todos os detalhes, as minúcias aqui, porque senão o nosso estudo ficaria muito mais extenso. Eu já não consigo assim fazer ele em menor tempo, porque eu tento ser bem detalhista, dar bastante detalhes para você, mas ainda assim o vídeo ainda fica grande, tá bom? Com bastante tempo. E aí você pode inclusive assistir de 2 vezes, aí você vai ver como é melhor para você participar desse estudo. Que prova de obediência Deus então pediu para Adão e Eva? Você sabe que Deus ele criou Adão, o primeiro casal, né, Adão e Eva, e colocou eles no planeta Terra, num local chamado Jardim do Éden. E ali Deus deu algumas orientações para eles, e dentre essas orientações, essa que está aqui na tela. Registrado em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Mas o Senhor Deus avisou o homem: você pode comer qualquer fruta do jardim, menos a fruta do conhecimento do bem e do mal. Se comer essa fruta, você estará condenado a morrer. Então olha bem a clareza. Adão e Eva eles poderiam comer de todas as frutas que existissem no jardim, com exceção da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comessem, estariam condenados a morrer. É evidente que não tinha nenhum antídoto, não tinha veneno nessa fruta. O que estava em jogo ali era a questão da obediência. Iria Adão e Eva obedecer a Deus, estar sujeitos ao comando de Deus, ou à semelhança de Lúcifer e dos anjos rebeldes que vimos anteriormente, Adão e Eva, eles iriam também se rebelar contra Deus, ignorar uma ordem de Deus e fazer aquilo que Deus tinha dito para não fazer. Qual seria a posição deles? Então eles tinham a orientação de Deus a respeito do que eles não deveriam fazer. E Deus já tinha falado para eles a respeito do mal. Entendeu? Então eles tinham que estarem precavidos dessa questão. Mas a palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 6, diz o seguinte: é mentira, contestou a serpente. Vocês não morrem, não. No mesmo instante, vocês ficarão como ele, ou seja, serão como Deus. Pois os seus olhos se abrirão, vocês vão ficar sabendo distinguir entre o bem e o mal. A mulher acreditou nisso. Pensando assim, ela apanhou uma fruta e comeu. Deu ao marido e ele comeu também. Então, olha que situação. Satanás, aquele ser que caiu lá do céu, ele aparece para Eva personificado em uma serpente. Então, ele não apareceu como diabo. A serpente, segundo alguns estudiosos, elas não eram esse bicho peçonhento que causa pavor na grande maioria das pessoas. Há quem goste, né, de cobras, mas a grande maioria das pessoas elas têm pavor das serpentes. E alguns estudiosos acreditam que ela era um ser belo, ela era bonito, entendeu? E ela chamava atenção, ou seja, ela não causava essa repulsa que hoje causa. O que é que eu quero dizer com isso? Que Satanás, ele usou o belo, ele usou aquilo que era bonito, ele usou aquilo que atraía, ele usou aquilo que não ia causar repulsa em primeira instância, assim, em primeiro momento, para tentar atrair a atenção de Eva. E olha a conversa, é mentira, contestou a serpente. Então Deus tinha dito, não coma porque se comer vai morrer. E a serpente diz, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ficar como ele, vocês vão ser como Deus. Você lembra qual era o desejo de Lúcifer lá? Era ser como Deus. Não no sentido do caráter, como eu já expliquei, mas ter a posição de Deus. Ter a posição de Deus representa ter poder, representa fazer o que quer, como quer, quando quiser. E é isso que Satanás tenta imprimir no coração de muitas pessoas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Você já deve ter ouvido pessoas
falarem o seguinte, ou até você já falou o seguinte: quem manda na minha vida sou eu. Eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, eu vou para onde quero, eu assisto o que eu quero, ninguém manda em mim. Talvez você já tenha falado isso ou tenha ouvido pessoas se portar dessa maneira. Isso é perigoso, porque nós estamos sujeitos a Deus. Nós somos livres, tudo bem, para escolher, mas nós não somos livres para escolher as consequências. Cada escolha que eu fizer e você fizer já trará em si suas devidas consequências. E o inimigo, ele tenta introduzir no nosso coração essa falsa concepção de que você pode fazer o que quiser e não vai ter consequência com isso. E aí ele tenta imprimir isso na mente de Eva, e a mulher acreditou, né? O texto diz que ela acreditou, ele conseguiu fazer isso, fazer com que ela duvidasse da palavra de Deus e acreditasse na palavra dele. E aí o resultado foi que ela comeu, deu ao marido e ele também comeu. O resultado disso, depois, se você continuar lendo o texto na Bíblia, eu recomendo que você o faça. Deus, quando vai visitar Adão e Eva, logo após eles terem pecado, Deus então diz que a partir dali, quando ela fosse ter filhos, ela iria sentir dores. É por isso que as mulheres, quando engravidam, elas passam por esse desconforto. A terra seria amaldiçoada. No suor do seu corpo, você agora vai ter que comer o seu pão, ou seja, o homem teria que preparar a terra para poder se alimentar. E aí resultou tudo isso que você conhece, né? Essa questão da dificuldade com as pragas na plantação, um solo que não é tão fértil assim, que precisa ser preparado para que produza um melhor alimento. Essa foi a situação resultante das escolhas erradas, a princípio de um anjo lá no céu e depois de um ser humano, né, de Adão e Eva aqui no planeta Terra, trazendo para o nosso planeta Terra esse vírus do pecado que se espalhou então por toda a humanidade. Então, qual seria então a consequência final do pecado? Então veja, eu não estou aqui me referindo simplesmente às consequências imediatas, às consequências temporais, como eu falei, a questão da situação da terra, e aí você vê a questão da violência, a questão das destruições naturais, mas eu quero me concentrar com você aqui na questão da consequência final do pecado. O pecado vai levar o pecador para onde? Qual será a conclusão disso? Olha o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, e no capítulo 6, versículo 23 também. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todos pecaram. Nós somos descendentes de Adão. E quando Adão e Eva pecam, infelizmente nós herdamos esse vírus dele. É como uma doença hereditária, certo? Uma doença. O pai tinha, por exemplo, um problema de visão, ou tem um problema de visão, e a possibilidade do filho nascer com esse problema, ela existe. Então, no caso do pecado, nossos primeiros pais, eles cometeram o pecado. E ali foi introduzido neles o vírus do pecado. E a partir dali, as gerações futuras, infelizmente, nasceram contaminados com o pecado. Então, todos nós, eu, você, todo ser humano dessa terra, nós somos, então, pecadores. Mas você vai entender nesse instante algo importante. O fato de termos o vírus do pecado, não há necessidade de que você cometa atos pecaminosos. Existe um jogador famoso aí, eu não lembro o nome dele no momento, mas eu ouvi falar certa vez que ele tem o vírus da AIDS nele, o HIV, ele tem o vírus, mas esse vírus não consegue se desenvolver nele. Ele consegue ter saúde, ele consegue viver bem. Então não tem o desenvolvimento do vírus nele, com as consequências que oriundas desse vírus, porque ele tem um sistema imunológico bem forte. Então, é uma ilustração, pegando um fato real, para que você consiga entender o que eu estou querendo dizer. Nós temos o vírus do pecado na nossa vida, todos somos pecadores, mas não
precisamos ser dominados pelo pecado a ponto de cometer alguns atos pecaminosos que nós vamos mencioná-los nesse instante. E aí, como dizia o texto, o salário do pecado é a morte. É a morte. Então, o resultado daquele que peca é a morte, e a morte eterna. Todos nós estávamos, então, condenados à morte eterna. Romanos capítulo 5, verso 12, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ok? Eu já expliquei isso para você, então a gente pode avançar. O que foi que Deus fez então? Se Deus não tivesse intervindo, feito uma intervenção, Adão e Eva teriam morrido de forma ali muito rápida, e nós possivelmente nem existiríamos. Estou falando possivelmente porque Deus poderia ter criado um outro Adão e uma outra Eva, né? E aí o seu plano de criação teria dado continuidade no mundo perfeito. Mas Deus ele não criou um outro Adão e uma outra Eva. Deus preferiu trabalhar para resgatar aquele Adão e aquela Eva. Por que Deus fez isso? Isso é muito bonito, queridos. Nós somos criaturas insubstituíveis. Você é insubstituível. Se você olhar para as suas digitais, não tem nenhum ser humano, nos mais de 7 bilhões de habitantes no nosso planeta, não tem nenhum com a digital igual à sua. Isso mostra que você é único, você é insubstituível. E Deus é assim que Deus encara os seus filhos. Deus ele não quer uma outra Maria, ele quer você, Maria. Ele não quer um outro João, ele quer você, João. Ele quer você, Tamires. Então, ele quer você que está assistindo esse vídeo. Ele não quer outro. É como uma mãe que tem 10 filhos e essa mãe, por exemplo, ela perde um filho. Um filho morreu. E aí você tenta confortar essa mãe e você chega para ela e diz: Não, mãe, fica tranquila, mãe, você ainda tem 9, só foi um que morreu. O que você acha? Essas palavras irão confortar essa mãe? É evidente que não. Os 9 filhos, ela ama os 9 filhos. Mas os 9 não substituem aquele que morreu, porque nós somos únicos. Então o que foi que Deus fez? Deus trabalhou para resgatar, para salvar Adão e Eva. Claro, Deus não iria resgatá-los contra a vontade deles. Deus não pode resgatar a mim e você contra a minha vontade e a sua vontade. Deus estende o convite, Deus estende a oportunidade de regeneração, de transformação. Cabe a mim e você aceitar, reconhecer a necessidade dela e aceitar. E Adão, graças a Deus, ele reconheceu, tanto Adão como Eva. Eles reconheceram que tinham pecado e Deus, então, implementou ali o plano da redenção, o plano de resgate do ser humano. Agora, esse plano de resgate, que para o ser humano foi de graça, para Deus ele teve um alto preço. Por isso eu coloquei aqui, o preço do resgate. Ele teve um alto preço, tá bom? Eu quero ler para vocês aqui o que o apóstolo Paulo falou. Neste instante eu dou a referência, então vamos ler aqui. Acompanhe comigo aqui a leitura. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa, se nós confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. Então veja que há uma condição. Deus diz que vai nos aceitar e vai nos absolver. Ele vai nos declarar sem culpa. Agora qual é a condição? Se confiarmos em Jesus Cristo para Ele tirar os nossos pecados. E Jesus vai resolver esse problema do pecado, ou quer resolver esse problema do pecado na nossa vida. Depois a gente vai ter um estudo mais profundo sobre isso, em 2 situações, ou em 3 situações, chamadas de justificação, santificação e glorificação. Depois eu vou trazer um tema aqui para o canal e para a página sobre esse assunto, para você entender claramente sobre isso. Então existe uma condição para que sejamos declarados sem culpa diante de Deus. Mas vamos continuar. E todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo. Vindo a Cristo, não importa o que somos ou o que temos sido. Então,
não importa, queridos, o que você fez. Você matou? Eu estou falando para alguém que já cometeu homicídio. Você já matou alguém? Você já roubou? Você é assaltante de banco? Ou já foi assaltante de banco? Você adulterou. Qual é o seu pecado? Não importa. Não importa o que você fez. Não importa, inclusive, o que você está fazendo agora. Deus, ele quer agir na sua vida agora. Veja, eu não estou falando em relação ao futuro. O que eu estou dizendo é que não importa o seu passado, o que você fez, não importa o que você está fazendo agora. Deus pode resolver isso para você. Você aceitando Cristo, confiando nele, ele vai tirar esses pecados de você. Nos nossos próximos estudos, nós vamos explicar como que isso acontece na prática, tá bom? Quando eu falo tirar, então o que é que Deus vai fazer? Deus vai perdoar você do seu passado, perdoar o seu presente, se você nesse momento ainda está com a vida manchada por algum tipo de pecado, e Deus vai te dar um futuro diferente, liberto dessas práticas pecaminosas, tá bom? Mas vamos continuar lendo o texto. Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos se confiarmos em Jesus Cristo. Aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. Ou seja, Jesus estava pagando a dívida, pagando o salário que eu deveria pagar, que você deveria pagar. Então ele está pagando no nosso lugar. E assim, por fim, ou seja, acabar toda a ira de Deus contra nós. Desse modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria aqueles pecados. E agora também, nos dias atuais, ele pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos algumas coisas para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente de nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras. Está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. O que é que o texto quer dizer aqui? Não importa quão bom você seja, não importa quantas pessoas você ajude, você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Existiram pessoas excelentes no nosso planeta, pessoas que se preocupavam com o semelhante, ajudavam as pessoas carentes. Agora veja, as nossas boas obras, aquilo que você pratica de bom, é importante e tem que ser praticado. Uma pessoa boa tem que praticar obras boas, mas entenda uma coisa, elas não contam para a sua salvação. Não são elas que determinam a sua salvação. As boas obras da nossa vida, elas apenas refletem o tipo de caráter que nós temos, o tipo de pessoas que nós somos, mas elas não determinam. Então, naturalmente, uma pessoa que está com Deus, uma pessoa que está preocupada em agradar a Deus e que tem andado em uma boa caminhada com Deus, é de se esperar que na vida dessa pessoa se manifestem as boas obras, ou seja, aspectos do caráter de Deus serão vistos na vida dessa pessoa. Tem uma frase que diz assim: me diga com quem você anda, que eu te direi quem você é. Uma outra frase diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Pela contemplação nós somos transformados, ou seja, a gente se parece muito com aquilo que a gente dedica tempo para ver, para ouvir, para se envolver. Então, se você é uma pessoa que dedica tempo a ouvir Deus através da sua palavra, através de músicas, através de estudos como esses, se você se relaciona com Deus, anda com Deus, é normal que você se pareça com Deus. Isso aconteceu com os discípulos, quando eles eram acusados de se parecerem com Jesus. O apóstolo Pedro mesmo foi acusado, até o seu falar é igual ao dele. Então, quando a gente anda muito com algumas pessoas, a gente costuma se comportar igual a essa pessoa. Você já percebeu aquelas pessoas que elas são do Nordeste, por exemplo, e elas viajam para o Sul?
elas passam muitos anos em São Paulo, elas passam bastante tempo no Rio de Janeiro, e quando elas voltam de lá, às vezes é natural, algumas pessoas dizem assim, são pessoas amostradas, querem, agora só porque morou em São Paulo, morou no Rio, agora está falando no sotaque paulista ou carioca. Não, de tanto conviver nesses lugares, é natural, ela acaba pegando o jeito, né, dessas pessoas. Então é assim com Cristo. Então as boas obras na nossa vida, elas devem vir como resultado dessa relação nossa com Deus. Então você está em uma boa relação com Deus, algo tão maravilhoso, que aspectos do caráter de Deus serão vistos em você. Olha que coisa boa. O contrário também é verdade. Se você anda numa caminhada de desobediência a Deus, contrária à vontade de Deus, você está se relacionando com o inimigo de Deus. Então, os aspectos que serão vistos no seu caráter e nas suas obras serão diferentes daquele de Deus. Então, você vai ser visto na sua vida a ira, briga, intriga, coisas que não são de Deus. Entendeu? Então, as obras elas são apenas um resultado, elas apenas mostram a realidade de quem nós somos e a realidade de quem nós estamos, com quem nós estamos nos relacionando. O texto, então, ele conclui assim, bem, então se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Então, se eu sou salvo, se as obras não são importantes, se elas não determinam a minha salvação, não são importantes para determinar a minha salvação, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente não precisa mais obedecer às leis divinas? É o que muitas pessoas dizem por aí. Não, nós somos salvos pela graça, não precisa mais guardar a lei. Para que guardar sábado? Para que guardar os 10 mandamentos? Se nós somos salvos pela lei. De fato, eu não preciso guardar, não devo guardar esses mandamentos com a finalidade de, por meio dessa guarda deles, obter a minha salvação. Porque será insuficiente. O salário do pecado, ele era tão alto, que eu e você jamais iríamos conseguir pagar. Só Jesus foi capaz de pagar o salário que o pecado requeria. Então, por mais que você obedeça a Deus, e deve obedecer sim, a sua obediência ainda é insuficiente para a sua salvação, inclusive para a minha também. Então, nós ainda ficaremos em débito com Deus. Jesus faz por mim e por você aquilo que nós não temos condições nenhuma de fazer. Sem Jesus, sem a graça de Jesus, sem o sacrifício de Jesus, nós estamos completamente perdidos, amigo. Mas aí o apóstolo Paulo responde a pergunta que ele mesmo fez, né? Ao contrário, de fato, só quando confiamos em Jesus é que, na verdade, podemos obedecer. Então, a confiança em Jesus, a graça de Jesus, não nos isenta da obediência à lei de Deus. Ok? Então, mesmo confiando em Jesus, mesmo tendo entregado a vida a Jesus, nós devemos obedecer. Isso é bíblico. Então, Deus implementou esse plano da libertação para salvar a humanidade. Precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Salvador e Senhor. Tem pessoas que só querem como Salvador. Ele me salva, Ele me liberta, Ele é aquele que resolve os meus problemas, Ele é aquele que tira as minhas lutas ou me faz vencer. Isso é bom. Jesus, ele opera essas ações na nossa vida. Mas lembre, Jesus, ele é Senhor. E como Senhor, é ele que manda. É ele que diz o que tem que ser, como tem que ser, aonde você deve ir, aonde você não deve ir. Ele manda na minha vida e ele manda na sua vida. Então, aceite Jesus Cristo não só como Salvador. Aceite ele como Senhor da sua vida. Tá ok? A ele devemos devotar tudo que temos e somos. Nosso corpo, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossos pensamentos e sentimentos. Devemos entronizar Jesus em nosso coração. No livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 26, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Eu não coloquei o texto aí na tela, mas você pode depois abrir sua Bíblia e ler o texto, tá bom? Provérbios 23, versículo 26 diz assim: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Tem um outro profeta que diz assim, Jesus falando por meio do profeta: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então não pode ter reservas.
na nossa relação com Deus. A nossa vida precisa estar completamente entregue a Deus, entregue à vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? O resultado disso vai ser isso aqui, vitória sobre o pecado. Então, quando eu falo vitória sobre o pecado, eu não estou falando aqui de perfeccionismo. Isso fique bem claro. Eu não estou falando aqui de você vencer sua tendência, de você vencer esse vírus. Isso você não pode resolver isso. Isso vai ser resolvido por Deus. Então, você vai entender o que é que eu quero dizer. Vitória sobre o pecado. O segredo da vitória reside na presença de Jesus no coração. Quando em tentação, clame por sua ajuda, pelo poder do Espírito, a vitória será certa. Tiago, ele fala que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Então, para algumas pessoas, elas são tentadas a comer aquilo que não deve. Outras pessoas são tentadas a desenvolverem relacionamento extraconjugal, ou seja, são casadas, mas elas são tendenciosas à prática do adultério. Outras pessoas são escravas da fornicação, ou seja, não são casadas, mas mantém relação sexual com várias pessoas, sem o compromisso do casamento. Outras pessoas são tentadas a pegar no que é alheio, roubar. Então, cada um tem uma tendência. E tem pessoas que têm tudo isso aí que eu falei, e mais um pouco. Então, veja, o fato de você ter a inclinação para fazer algo, você não é obrigado a fazer. A vitória é possível. Por exemplo, a prostituta ela pode vencer a prática da prostituição. O ladrão pode vencer a prática do roubo. O adúltero pode vencer a prática do adultério e não mais praticar o adultério. Aquele que é mentiroso pode deixar de ser mentiroso e passar a falar somente a verdade. Então é sobre essa vitória que eu estou falando. Então, quando você estiver sendo tentado a praticar algum ato pecaminoso, tipo esses que eu mencionei aqui, se você clamar por Deus, se você clamar a ajuda de Deus, Ele vai vir te ajudar. Eu tenho absoluta certeza que no momento em que você estiver sendo tentado a fazer algo, pensar, falar ou praticar qualquer outro ato, se você naquele momento colocar os seus joelhos no chão ou colocar a sua mente em Deus e falar para Deus, Senhor, me ajuda. Está vindo em mim a vontade de falar aquilo e eu não quero falar. Senhor, me ajuda. Está vindo a vontade de praticar esse ato que eu não quero praticar. Senhor, por favor, me liberta. Não deixe eu cair. E se você fizer essa oração, amigo, se você permanecer ali clamando, suplicando, pode ter certeza, Deus vai comissionar anjos para vir perto de você. O demônio que estava ali perto de você, não decidindo por você, mas induzindo você, estimulando você, trabalhando aspectos físicos que existem em você, internos ou externos, para estimular você à queda, induzir você à queda. Deus vai vir com poder e muita glória para afugentar o mal, impedir o mal de conseguir influenciar você dessa maneira e levar você ao pecado. Pode ter certeza disso. Agora, precisa orar, precisa clamar. Se você tentar lutar com suas forças, você não vai conseguir. Você vai cair. Você vai voltar a praticar aquele pecado que há tanto você promete que não vai mais praticar. Você está com certeza lutando com suas forças e a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo, queridos, não é mais ou menos, tudo é tudo. E principalmente vencer, deixar de praticar alguma prática pecaminosa. Mas vamos ver algumas outras promessas? Judas capítulo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então veja, Deus ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. O que é tropeçar, queridos? É cometer o pecado. E ele faz mais, ele, além de guardar a gente de não tropeçar, de não cometer o pecado, ele também está trabalhando em mim e você para nos apresentar de forma irrepreensíveis perante Deus. Mas olha a outra promessa, 2 Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo,
para serem castigados. Então veja, livrar da tentação, nesse instante eu vou dar mais detalhes, não é livrar de ser tentado. Nós seremos sempre perseguidos. A Bíblia diz que Satanás ele anda como um leão, rugindo, procurando alguém para tragar. Mas você não vai cair. Você lembra que Jesus foi tentado? De 3 maneiras o diabo tentou levar Jesus a pecar. Mas Jesus venceu, inclusive se apegando à palavra, o que estava escrito. É por isso que o nosso primeiro estudo foi sobre o livro mais importante. Se você não viu esse vídeo ainda, procura aí na nossa página ou no YouTube, no nosso canal, e dá uma olhada nesse vídeo, o livro mais importante. Jesus, quando foi tentado, ele fez menção, está escrito. E assim ele enfrentou Satanás, resistiu a Satanás e ele fugiu dele. E Jesus não pecou. E Jesus tem poder para fazer isso também na minha vida e na sua vida. Ou seja, nos auxiliar na resistência ao inimigo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Queridos, acredite nessa promessa. É bíblica, ela é divina. Deus não vai permitir que venha sobre nós tentação senão humana, ou seja, você nunca vai ser tentado na esfera de um anjo. As tentações que vierem sobre você, que Deus permite que venha sobre nós, são tentações humanas. E aqui está dizendo que junto com essa tentação, Deus providencia o escape. Mas eu preciso estar conectado com Ele. Eu preciso estar ligado a Ele para que esse milagre aconteça na minha vida. Tá bom? Nós vamos aqui, estamos indo para os nossos momentos finais do estudo. E eu quero relembrar com você aqui algumas atitudes de Lúcifer. Então, Lúcifer, ele praticou o orgulho, como vocês viram, né, por conta da sua beleza, a sua posição. E ele cobiçou a posição de Deus. Ele queria ocupar o trono de Deus. Ele tinha ciúmes. Inclusive, quando você, querido e querida que está vendo esse vídeo, quando você louva a Deus, quando você abre a sua boca para adorar a Deus, quando você faz as coisas que agradam a Deus, Satanás tem ciúme, porque ele quer isso para ele. Ele quer que a gente sirva a ele, ele quer que a gente seja escravo dele, ele quer que a gente obedeça a ele, mas não. Nós vamos obedecer a Deus em nome de Jesus Cristo. E quando nós assumimos essa posição de obediência a Deus, de elogiar a Deus, de adorar, de louvar a Deus, nós provocamos ciúmes nele. Ele tem ódio quando nós fazemos isso. E aí ele se rebela, entendeu? Foram as coisas que ele fez lá no céu e continua promovendo aqui na terra. A mentira foi uma outra atitude dele. E veja, tudo isso aqui ele tenta implantar no ser humano. Porque ele sabe que isso aqui, o ser humano que pratica, que é orgulhoso, que é cobiçoso, que pratica o ciúme, que é rebelde, pratica a mentira, dentre outras coisas, esse ser humano está trilhando o mesmo caminho que Lúcifer trilhou. E o resultado vai ser o mesmo, ou seja, a destruição final. E aí ele nos ataca de diversas maneiras. A astúcia, o desânimo, o engano, a perseguição. 2 Coríntios 11:14 diz: E não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então cuidado, porque ele tem a arma certa, ele tem a estratégia certa para atacar cada pessoa. Então ele usa muito belo, ele ama ele usa aquilo que você gosta. Se você é atraído por comida, ele vai trabalhar na comida. Se você é atraído por músicas, ele vai usar a música para introduzir algum tipo de engano na sua vida. Se você gosta de roupas, ele vai trabalhar em cima da roupa. Assim ele tem uma isca para cada pessoa. E ele sempre vai trabalhar, na grande maioria das vezes, com aquilo que atrai, aquilo que é belo. Cuidado com isso, tá bom? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Então, inclusive, é um pedido que eu faço. Não tenha um coração duro, amigo. Mantenha o seu coração sensível aos apelos do Espírito Santo. Já é uma vitória você ter chegado até esse momento nesse vídeo. Você poderia ter parado esse vídeo bem antes. Eu acredito que muitas pessoas o fizeram. Talvez alguns, quando começaram a assistir esse vídeo, não teve interesse em continuar e parou. Mas Deus manteve você até aqui o presente momento. Louvado seja Deus por isso.
E mantenha dessa forma, com seu coração sensível, sempre aberto a aprender mais sobre Deus, a aprender mais sobre a vontade de Deus. Tá bom? Mateus capítulo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós vamos um dia falar sobre essa questão do inimigo usando os falsos profetas, os falsos cristos. Veja, nem todos os caminhos levam a Deus, não são todas as religiões que agradam a Deus. Então, o inimigo ele trabalha também no mundo religioso para poder trazer os seus enganos, trazer as suas mentiras e desviar, mesmo usando a palavra de Deus, desviar algumas pessoas do caminho correto, levando elas a interpretar erradamente a palavra de Deus. Mas você vai entender tudo pela graça de Deus, conforme a Bíblia de fato nos mostra. E aqui nós temos Apocalipse 12:17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Depois também a gente vai ver mais fundo esse texto aqui em outro momento, em outro estudo mais à frente, mas eu já chamo sua atenção o seguinte: Satanás ele não está irado com todas as pessoas, ele não está irado com todas as igrejas. Satanás ele está irado somente com aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então aquela igreja que não promove a guarda dos mandamentos de Deus, aquela pessoa que não guarda e nem promove a guarda dos mandamentos de Deus, Satanás não está irado contra essa igreja e nem contra essa pessoa. Por que ele não está irado? Porque se ela não guarda os mandamentos de Deus, ela está do lado dele. E se está do lado dele, está fazendo o que ele quer, então não há motivo para ele estar irado contra ela. Tá ok? Então vamos causar muita ira no inimigo. De que forma? Guardando os mandamentos de Deus, obedecendo a Deus. Se estou desagradando o inimigo, é sinal de que estou agradando a Deus. Se estou desagradando a Deus, é sinal de que estou agradando ao inimigo. No livro de Efésios, no capítulo 6:18, nós encontramos a armadura do cristão. Algumas coisas que você precisa ter na sua vida que vão te ajudar nesse enfrentamento contra o mal, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí, quais são os componentes dessa armadura? Então nós temos o capacete, que representa a salvação. Lá nos fala da couraça, que representa a justiça de Cristo. Nos fala do escudo, que representa a fé. A espada como símbolo da palavra de Deus. O calçado como símbolo da pregação do Evangelho, o cinto como símbolo da verdade. Aqui está os aspectos da armadura do cristão. Tendo esses aspectos na sua vida, ele vai partir para o enfrentamento contra o inimigo e ele vai vencer o inimigo pela graça de Deus. Então vamos um pouquinho mais de informação para a gente fechar o nosso vídeo. O que é pecado então? Então veja, natureza pecaminosa. Nós já nascemos nesse mundo com uma natureza pecaminosa, com tendência para o que é mal. O que é que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu falei antes. Nós nascemos contaminados, nós temos um vírus dentro de nós. Eu tenho, você tem. A criança que acabou de nascer tem. Todos temos esse vírus, tá bom? E Deus vai resolver isso. Deus está trabalhando e Ele vai tirar esse vírus de nós. Na glorificação. Quando nós tivermos um estudo sobre justificação, santificação e glorificação, você vai entender isso. Então, na glorificação, Deus vai tirar esse vírus de dentro de nós. Tá ok? Mas tem um outro aspecto do pecado, que são os atos pecaminosos. É a prática do pecado, seja por pensamento, palavra ou ações. Cada pecado cometido é registrado no livro do céu. Então, é quando você permite, pelo livre exercício da sua liberdade, o livre-arbítrio que nós temos, você escolhe, você decide pensar, falar, praticar um ato errado. Prostituição, mentira, adultério, roubo, assassinato. Você escolhe praticar esses atos. São os atos pecaminosos. Todos estamos sujeitos a praticá-los, mas não obrigados a praticá-los. Deus nos dá o poder de resistir o maligno e ele fugir de nós. E não cairmos em tentação. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai, não nos deixes cair em tentação.
não é livrado da tentação. Jesus não foi livre. O próprio Jesus foi tentado e a tentação não é pecado, a gente vai ver no instante. Mas devemos pedir a Deus que, ao sermos tentados, não caiamos, não pratiquemos aquilo que estamos sendo tentados a praticar. Tá bom? Veja, por não praticar atos pecaminosos não quer dizer que não somos pecadores. Nós somos pecadores, porque nós temos essa natureza pecaminosa. E Deus vai resolver isso na glorificação. Mas os atos pecaminosos, eles podem, pela graça de Deus e poder de Deus, sim, ser vencidos. E aqui eu estou falando de atos pecaminosos deliberados, aquilo que você já aprendeu que é errado, que é pecado. É possível que eu esteja cometendo vários atos pecaminosos, vários, mas que eu ainda não sei que é pecado. Aí, como que Deus trata com isso? A Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, se você está praticando algo errado, porque não teve a oportunidade de aprender que aquilo era errado, e por isso continua fazendo errado, então, diante de Deus, você é inocente. Deus não vai levar em conta esse pecado. Veja, esse pecado pode trazer consequências temporais. Deus não vai nos livrar disso. Mas a consequência final, que é a morte eterna, a perdição, as pessoas que estão praticando algum pecado como resultado de ignorância, ou seja, de não conhecimento, elas não vão se perder por causa disso. Isso é bíblico. Mas a partir do momento que você tem a oportunidade de conhecer, como você está tendo agora, e você aprende a vontade de Deus, aí agora você não está mais errando por ignorância. Você agora está praticando o erro de forma deliberada, ou seja, com consciência, com conhecimento de causa. Aí Deus já trata dessa situação na nossa vida de uma forma diferenciada. Tá bom? Então, o que é tentação? Tentação não é pecado. Jesus foi tentado, por exemplo, mas não pecou. Quando se cede à tentação e decide praticar-se o ato, ou pratica-se o ato, aí torna-se pecado. Então, a tentação, ela tem alguns passos que são dados até chegarmos à prática do pecado. Por exemplo, o primeiro aspecto é a atenção. Pode ser uma indução interna, pensamentos, ou externa, através dos 5 sentidos. Então, primeiro, você nunca vai cometer um ato pecaminoso se algo não te chamar a atenção. Se você pecou com uma mulher, é porque ela te chamou a atenção. Se você roubou um celular, é porque esse celular te chamou a atenção. Ou seja, o que você praticar, antes de você praticar aquele ato, algo tem que chamar a sua atenção. Tá bom? Mas esse estágio aqui ainda não é pecado, é apenas a tentação. E aí você vem para o segundo estágio, que é o da consideração. Após despertar o interesse, a tentação gera uma ponderação. Então você está vendo algo que não é seu. Você está sendo tentado a pegar um aparelho, um objeto que não é seu. E você começa a ponderar. Não é meu, tal. Você não pecou aí ainda. Entendeu? Você está ponderando. Era bom que nem precisasse chegar aqui. Chamou a atenção, percebeu que não é seu, para logo. Mas você começa a analisar. E aí, então, depois, o que é que algumas pessoas fazem? Elas deveriam voltar atrás nesse momento aqui, mas elas ainda vão para um outro passo. Elas, então, decidem. Após a atração e sedução, o indivíduo toma a decisão de praticar o pecado. Quer tenha sido uma decisão interna ou externa. Mas decidiu, já era. Lembra que Jesus falou que aquele que olha para uma mulher com intenções impuras, já adulterou com ela, mesmo que não tenha praticado o ato físico ainda, então vai passando aquela mulher, eu olhei e eu começo então a me imaginar me envolvendo de forma indevida com essa mulher. Então no meu pensamento eu já estou praticando aquele ato, quando eu deveria ter repreendido esse pensamento, quando a tentação começou a vir, eu deveria ter repreendido, ter fugido, ter resistido. Mas decidi. E aí depois que a pessoa decide, ela vai planejar como que ela vai colocar em prática aquilo que ela decidiu. E aí depois vem então a prática, que é o quinto e último passo. Nesses 3 últimos estágios aqui, o pecado ele já aconteceu. É só uma questão de tempo. Então tem muitos pecados no coração das pessoas que só não são praticados porque falta o momento plausível para isso. Né? A localização geográfica não permite,
Entendeu? O tempo ainda não permitiu, a pessoa está decidida a fazer, ela só ainda não encontrou o momento correto para fazer. Então tem muitas pessoas vivendo nessa situação. Como posso vencer a tentação? Aproximar-se de Jesus, estudar a Bíblia, lembra que eu falei que Jesus enfrentou o inimigo como está escrito, vestir-se da armadura espiritual, aí lá você vai ver explicando a armadura completa em Efésios 6, 10 a 18, orar e jejuar, fugir da impureza, cultivar bons pensamentos, evitar as más companhias. Eu comentei isso também lá no início do nosso estudo, tá ok? Então, amigo, eu quero nesse momento falar assim de forma mais direta ao seu coração. Acompanhe comigo a leitura aqui. Jesus ele resolveu o problema do pecado no céu ao expulsar os anjos rebeldes. No Jardim do Éden, ele apresentou a solução para o pecado através da promessa da vinda de Jesus. Mas agora, o cenário é outro. Não é o céu e muito menos o Jardim do Éden. É o seu e o meu coração. Você consegue enxergar a batalha na qual está inserido? Consegue perceber a necessidade de um Salvador? Jesus quer vencer por você. Na verdade, ele já venceu na cruz do Calvário. Agora, a escolha está em suas mãos. É você quem deve decidir entre o bem e o mal. Quer uma dica? Escolha o bem. Escolha Jesus. Pois é, amigo, essa é a realidade. O palco do grande conflito, daquela guerra que começou no céu, foi transferida para o planeta Terra, é agora o meu e o seu coração. Deus deseja ardentemente ter o controle sobre a nossa vida, não porque Ele é autoritário, porque Ele sabe que a nossa segurança, a nossa felicidade temporal e eterna depende de que Ele esteja no comando da nossa vida. Porque se Deus não estiver no comando da nossa vida, esse outro ser rebelde é quem vai estar no comando da nossa vida. E a Bíblia diz que Ele veio somente para matar, roubar e destruir. Por isso eu quero convidar você para fazer esse compromisso junto comigo. Eu vou renovar esse compromisso e você talvez vai fazê-lo pela primeira vez. Vou renovar junto comigo. E o primeiro compromisso que eu quero fazer com você é esse aqui: reconhecer que somos pecadores e que necessitamos desesperadamente de Jesus. Então reconheça que você tem um vírus do pecado na sua vida. Você também é pecador, como eu sou, como todos são. Reconheça isso. E reconheça que você só conseguirá resolver essa questão do pecado por meio de Jesus Cristo. Jesus é o antídoto contra esse vírus do pecado. Vamos fazer esse compromisso? É isso aí. Você reconhece que você é pecador e que necessita desesperadamente de Jesus? Sim ou não? Bora? Responda para você em pensamentos, não precisa falar se você não quiser falar. Mas você reconhece isso? Amém. Nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos de Jesus. O segundo compromisso que eu quero fazer com você é esse aqui: procurar com a ajuda de Deus deixar a prática do pecado. Eu não sei qual é a prática de pecado que você está fazendo. Não sei se você é uma pessoa que está traindo sua esposa, não sei se você é uma pessoa que está na prática do roubo, da prostituição, se você é uma pessoa que mente bastante, se você é uma pessoa fofoqueira ou fofoqueiro. Eu não sei qual é o seu pecado. Talvez você é uma pessoa que pratica masturbação, que está constantemente vendo sites pornográficos. Isso aqui é um pecado que está em moda, tem atingido muita gente. Então não sei qual é. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, conforme diz Tiago. Mas qualquer que seja o seu pecado, vamos tomar essa decisão que pela graça de Deus você vai procurar deixar de praticar esse pecado. E você já aprendeu aqui como que você faz para deixar de praticar esse pecado. Não é pela sua força, é pela intervenção divina, mas você tem que pedir por ela. Principalmente quando você estiver sendo tentado a praticar esse pecado. E aí, vamos fazer esse outro compromisso? Sim ou não? Está em dúvida? Muito bem, então sim, vamos tomar essa decisão e pela graça de Deus nós seremos mais do que vencedores.
Bom, eu quero fazer uma oração com você agora. Se você está em um ambiente adequado que permita isso, talvez vendo esse vídeo no seu quarto sozinho, talvez com a sua família, talvez com outro amigo, talvez dentro do carro. Eu não sei aonde que você está vendo esse vídeo, mas se o lugar for propício, feche os seus olhos. Isso vai te ajudar a se concentrar melhor e vamos orar. Se não der para fechar os olhos porque você está no escritório, porque você está na empresa, porque você está numa fila do banco, em algum ambiente com mais pessoas e você não se sente confortável em fechar os olhos, então mantenha a sua concentração em Deus, tá bom? Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estar concluindo mais um estudo e por meio desse trazer orientações importantes a respeito da origem do mal. O que foi que aconteceu? Que escolha errada esse ser que era perfeito fez, ocasionando então todos os males, todas as coisas terríveis que hoje estão presentes em nosso planeta e que nos atinge de forma direta ou indireta. E a isso é dado o nome de pecado, é resultado do pecado. O pecado que começa no céu, vem para a terra e que infelizmente hoje está impregnado na nossa vida, no nosso caráter. Nós estamos contaminados com o vírus do pecado. Nós somos hoje tendentes a fazer as coisas que não te agradam. Mas, Senhor, existe um plano de resgate. O Senhor pagou o preço, pagou o salário que o pecado requeria. E hoje nós temos esperança. Inclusive esperança de vencer as nossas práticas pecaminosas aqui e no futuro breve também recebermos de Tuas mãos a vitória completa contra o vírus do pecado e termos uma natureza perfeita como era a de Adão e como era inclusive a desse ser mal antes de se rebelar contra o Senhor. Então, meu Deus, abençoa esse amigo, abençoa essa amiga que está orando comigo agora. Eu não sei quais são as lutas que ele está enfrentando, não sei quais são os pecados que estão presentes na vida dele. Poderia mencionar vários, talvez uma pessoa escrava da prostituição, escrava do adultério, talvez uma pessoa praticante da idolatria, é uma pessoa que pratica glutonaria, come demais e come aquilo que não deve. Talvez uma pessoa que está na prática do roubo, é um assaltante de banco, é um homicida, é alguém que se deleita em tirar a vida de outras pessoas. Talvez seja uma pessoa brava, uma pessoa que se ira. Eu não sei qual é o pecado dessa pessoa. Mas eu sei que o Senhor pode dar a ela a vitória. E louvado seja o Senhor porque ela permaneceu e está permanecendo até essa oração. E se ela está aqui orando comigo nesse momento, meu Deus, é porque ela deseja uma vida diferente. Ela deseja uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. E eu peço que se esse estudo chegou até essa pessoa, é porque o Senhor está abrindo para essa pessoa, de forma muito direta, uma porta, uma oportunidade de ter uma vida vitoriosa em uma magnitude tal que resultará na salvação, na vida eterna para essa pessoa. Então a abençoe, a aguarde e a livre do mal. Por favor, em nome de Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém. Queridos, não pare o vídeo agora, eu tenho um comunicado para você. Bom, é um comunicado rápido aqui. Esse vídeo ele se estendeu um pouco, em relação ao primeiro, inclusive, mas, como eu disse, eu não gosto de trabalhar assuntos de forma muito rápida, eu gosto de passar detalhes para vocês. E o comunicado é o seguinte: você vai ver os outros vídeos acessando a nossa fanpage ou o nosso canal no YouTube. Se você estiver buscando o nosso canal no YouTube, se você não achou ainda, não se inscreveu, é esse aqui, ó, Alerta Final _7. Digita dessa forma que está aqui no campo de busca do YouTube, que você vai encontrar o nosso canal. Chegando lá, você vai ver essa imagenzinha aqui, tá bom? Esses 3 anjos aqui. E aí eu peço que você se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, e ative o sininho. Lá vai ter o desenho de um sino, você clica nele, ativa o sininho, para você ser notificado quando novos vídeos forem colocados no canal. Tá ok?
se inscreva no canal e compartilhe, né? Deixe o seu like lá também, deixe o seu joinha. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é a nossa fanpage. Talvez você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube e não sabe que a gente também tem uma fanpage. Então, lá no seu Facebook você pode digitar também no campo de busca essa palavra aqui, @alertafinal, com 2 L's no final. 2 L's, tá bom? Então você digitando assim, você vai ser levado para a nossa fanpage, a nossa página no Facebook. E ali eu peço que você curta, compartilhe, siga a nossa página, faça comentários, faça perguntas, tá bom? Pode sugerir temas, vamos interagir de alguma maneira. Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado por ter estado aqui no nosso programa Alerta Final até o presente momento. Isso vai resultar em grandes bênçãos para a sua vida, das mais diversas naturezas. Ok? Um abraço, nos vemos no próximo estudo, com a permissão do nosso Deus. Tchau. Ao futuro brilhante, olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus nos move e conduz. Aqui é o lugar de portas abertas, acesso ao futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. A fé em Jesus é o que nos move e conduz.